Convidar você a abrir sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 13, versículo 3. Mateus capítulo 13, versículo 3. Diga comigo: Jesus, fala comigo nessa noite, eu quero te ouvir. Mateus capítulo 13, versículo 13 em diante, a palavra do Senhor vai dizer assim: Jesus ensinou-lhes então muitas coisas por meio de parábolas, como esta: eis que um semeador saiu a semear. Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu em beira do caminho, e vindo as aves a devoraram. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra, e logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram, e por não terem raízes secaram. Outra parte caiu entre os espinhos, estes os cresceram, sufocaram as plantas. Contudo, uma parte caiu em terra boa, produzindo generosa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Aleluia. Você pode se assentar glorificando o nome do Senhor. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso, exaltado, engrandecido é o Senhor. Aleluias. Veja só, aqui Jesus ele vai contar uma parábola que vai trazer um ensino muito grande, tanto para aqueles daquela época, a qual eles dependiam das plantações para sobreviver, como para as nossas vidas no dia de hoje. E aqui Jesus ele vai trazer um exemplo para as nossas vidas de como crescer, de como produzir coisas boas. Quem aqui tem sonhos e projetos de crescer? Talvez de abrir um negócio para que outras pessoas também sejam abençoadas. Todos nós, eu creio que de alguma forma nós temos um projeto, não apenas para nós sermos abençoados, mas para que outras vidas também sejam grandiosamente abençoadas. E aqui está uma das revelações, um dos segredos vindo da parte de Jesus, para que nós viemos a ter uma vida próspera e também possamos ser generosos e abençoar a vida de muitas pessoas. Nós precisamos entender que quando Deus ele tem um projeto sobre a vida de alguém, esse projeto ele não está baseado apenas nessa vida. Esse projeto ele não está baseado muitas vezes apenas nessa família, mas muitas vezes os projetos de Deus já estão sendo realizados para que venham ser tocada numa geração a qual virá após nós. Então, quando nós falamos de sermos abençoados pelo Senhor, quando nós falamos de receber algo da parte de Deus, não está envolvendo apenas você, mas está envolvendo aqueles que estão ao seu redor e aqueles que virão após você. Alguém aqui já viu uma árvore produzir frutos para si próprio? Toda árvore ela tem um projeto de Deus para produzir frutos para outros. E as árvores elas não produzem frutos para si, mas elas produzem frutos para nós. Elas produzem frutos para os animais e para as outras coisas, mas elas não produzem para si próprias. E quando nós compreendemos esse segredo no reino dos céus e começamos a produzir para os outros, o Senhor ele começa a liberar cada vez mais sobre a nossa vida. O Senhor ele começa a cada vez mais nos capacitar para que nós viemos a ser geradores de muitos frutos, para que através dos nossos frutos o nome dele seja poderosamente glorificado e exaltado. Então veja só, uma árvore ela não é considerada uma árvore boa porque ela está produzindo frutos para si, mas ela é considerada uma árvore boa quando ela produz bons frutos para os outros. E quando você come desse fruto, você vai dizer: essa árvore é uma boa árvore, essa árvore ela produz frutos muito bons
porque é como se ela estivesse sendo generosa contigo. E veja só, aqui Jesus ele vai trazer essa parábola e trazendo um ensinamento para as nossas vidas, aonde ele vai começar a dizer: o semeador saiu para semear. E ali o semeador começou a semear, e algumas sementes caíram em uma parte do caminho, outras caíram em outra parte do caminho. Mas veja só que o semeador é aquele que prega a palavra do Senhor. O semeador tanto pode ser Jesus, a qual ele pregava a palavra de Deus, tanto como trazendo para os dias de nós que somos responsáveis para semear a palavra. Mas quando eu falo de semeador, não cabe somente ao pregador, responsável por semear a palavra. O pregador ele tem um chamado para pregar a palavra em cima do altar, mas também fora do altar. Como da mesma forma você tem um chamado para semear lá fora também. Você tem um chamado também para semear a boa palavra de Deus também sobre a sua família, sobre os seus vizinhos. Mas veja só que o semeador ele saiu para semear, e algumas sementes caíram pelo caminho, algumas caíram em umas terras, outras caíram em outras terras. Mas não era responsabilidade do semeador fazer a semente crescer. A responsabilidade do semeador era apenas semear a semente. E a palavra do Senhor diz que aquele que semeia a boa semente, ele recebe mais de Deus para semear. Então quanto mais o semeador semeia, mais ele recebe para semear. Assim Deus ele faz a nossa vida. Quanto mais nós fazemos pelos outros, mais o Senhor libera sobre a nossa vida, para que nós viemos a fazer isso para os outros. E a palavra de Deus diz: semeie em tempo e em fora de tempo. Ou seja, em todos os momentos nós devemos semear, porque nós não sabemos quais as sementes que vão produzir frutos. Hoje eu estou liberando sementes aqui. Talvez você vai pegar essa semente, e essa semente vai produzir algo muito grandioso na sua vida. Mas talvez há pessoas aqui dentro que elas não vão valorizar essa semente, e nada vai ser gerado na sua vida. Eu posso liberar uma palavra profética agora sobre a sua vida. Muitos vão pegar essa palavra e vão crer nessa palavra, e algo vai ser gerado na sua vida. Mas talvez muitos desprezam essa palavra e nada vai acontecer. Mas não é minha responsabilidade fazer essa semente crescer. A minha responsabilidade como semeador é apenas liberar a semente. E aí algumas vão cair em terra boa, aí algumas vão cair num coração bom, mas a outras talvez não vão cair num coração bom. Talvez essa semente vai cair num coração que está atento e ouvindo, mas talvez caia sobre um coração a qual não está dando valor para a palavra. E nós precisamos entender isso, que a responsabilidade de você crescer não é do pastor. A responsabilidade de você ter um crescimento não é apenas de Deus. A responsabilidade de você ter um crescimento não é do seu líder, não. A responsabilidade do seu líder, a responsabilidade do seu pastor é apenas lhe dar o alimento, é apenas liberar a semente sobre a sua vida. Aí vai depender de você se você vai se alimentar. Aí vai depender de você se você vai tomar essa semente para a sua vida. Porque a responsabilidade de fazer a semente é da terra. Porque se a terra ela for ruim, ela não vai conseguir fazer a semente crescer. Mas se a terra for boa, aí a semente vai crescer e ela vai conseguir liberar os nutrientes suficientes para aquilo que cresça. Então veja só, a responsabilidade de crescer e não crescer não é do semeador, é da terra a qual recebe a semente. Então muitas vezes você vai pregar para pessoas, muitas vezes você vai evangelizar para pessoas, muitas vezes você vai falar para os seus familiares, você vai liberar a palavra. Talvez se convertam, talvez não, mas essa não é sua responsabilidade. Se não se converter, a sua parte você fez. E quando aqui a palavra do Senhor está falando sobre terra, está falando sobre 4 tipos de terra. Isso daqui Jesus ele traz para que nós viemos a refletir. Quando está falando da terra, está falando do tipo de pessoa. E aqui está falando de 4 tipos de pessoas. Você é uma terra
Diga para o seu irmão: você é uma terra. Você está entendendo o que Deus está falando essa noite? Algo está dentro de nós que faz a gente se responsabilizar pelo nosso crescimento ou pelo nosso fracasso. Porque veja só, Deus ele pode te abençoar grandiosamente, Deus ele pode prosperar muito, mas Ele não é responsável pelo teu crescimento, porque Ele nos deu livre-arbítrio para escolher se queremos ou não ser abençoado. A responsabilidade daquilo crescer ou não é da terra. Sabe, às vezes tu pega uma lavoura assim, aquela lavoura, tu vê partes dela assim, que ela está muito verde, mas daí quando tu vê partes daquela lavoura a qual a planta não cresceu, não vingou, secou. Sabe, muitas vezes todas as sementes a qual foram plantadas ali eram sementes boas, só que às vezes o problema é que o pedaço daquela região, o pedaço daquela terra não era boa, e pela terra não ser boa, ela não produziu nada, mesmo a semente sendo muito boa. E aqui a palavra do Senhor diz que o semeador saiu para semear, e algumas sementes elas começaram a cair no meio do caminho, e quando elas caíram no meio do caminho, veio os passarinhos e começaram a comer essas sementes, e nada cresceu, nada foi gerado. Jesus está falando sobre as pessoas a qual elas ouvem a palavra, elas até podem vir na igreja ouvir a palavra, ou até elas abrem uma pregação lá no YouTube, elas ouvem a palavra, mas o grande problema é que elas não conseguem entender a palavra, elas não conseguem ter entendimento daquela palavra. Aí os passarinhos, representando Satanás, ele vem e remove aquilo do coração das pessoas, ele vem e remove aquilo a qual as pessoas ouviram e não entenderam, e ali não há uma mudança de vida, não há uma transformação. Por isso que há pessoas que muitas vezes a gente fala sobre Jesus, a gente evangeliza, mas elas nunca se convertem, porque muitas vezes elas nem entendem o que nós estamos falando, e o inimigo ele vem e tira aquelas palavras da vida dela. E outra, a palavra vai dizer que ele continuou semeando, e ali algumas sementes caíram em um lugar onde era muito rochoso, havia muita pedra, ou seja, era um terreno a qual havia muitas pedras, e ali as sementes quando caíram, elas até começaram a criar raiz, mas não havia muita terra para que elas viessem a se firmar, para que viessem a ficar forte. E quando começou a vir o sol, começou a queimar as raízes, e elas não resistiram, acabaram não produzindo nada e acabaram morrendo. São aquelas pessoas que, quando você prega para elas, elas recebem a palavra com muita alegria. Sabe aquelas pessoas que às vezes elas recebem a palavra do Senhor e ela diz assim: Deus falou comigo, essa palavra foi para mim, eu tomo posse dessa palavra, eu tomo posse dessa profecia, eu tomo posse dessa revelação, eu creio nisso, eu tomo posse dessa palavra sobre a minha vida. O Senhor vai restaurar isso, o Senhor vai fazer aquilo, o Senhor vai fazer mais aquilo e mais aquilo. Agora eu mudo de vida, agora a minha vida vai ser transformada. Só que o problema é que essas pessoas elas não têm raízes em Cristo, elas não têm uma vida firmada com Jesus Cristo. Então elas creem apenas por um tempo, elas recebem essa palavra apenas por alguns instantes sobre a vida delas, e daí começa a vir muitas vezes os problemas do dia a dia, muitas vezes começa a vir as perseguições, muitas vezes começa a vir as dificuldades da vida, e ela acaba desanimando. São aquelas pessoas que já receberam promessas de Deus, mas já não creem mais. São aquelas pessoas que já receberam a palavra de Deus, mas não andam mais em direção a essa palavra. São pessoas que até leram a Bíblia, tiveram revelação, alguém falou com elas, alguém entregou uma palavra delas, mas elas não mais estão crendo, porque no meio do caminho acabaram desanimando por causa das dificuldades, por causa das perseguições, por causa dos problemas que se levantaram. Sabe, muitas pessoas elas acabam parando no meio da caminhada e deixando de crer naquilo que Deus liberou por causa de pequenos momentos de dificuldade.
Essas são as pessoas que ainda não tiveram uma vida enraizada com Cristo. Porque quando a gente tem uma vida enraizada com Cristo, o nosso barquinho pode até balançar, mas a gente não desiste. O nosso barquinho pode até balançar, mas a gente não pula dele, porque nós sabemos que Jesus está no barco, porque nós sabemos que o Senhor está na nossa vida, porque nós sabemos que seja qual for o problema que se levantar, com Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Mas é preciso você ter raízes nele, é preciso você verdadeiramente confiar no Senhor. E aqui o semeador, ele vai continuar a semear a palavra, vai continuar a semeando as sementes, a ponto de umas sementes caírem em meio aos espinhos. Mas aí os espinhos, eles começaram a crescer, e foram crescendo, e conforme foram crescendo, começaram a sufocar essas plantinhas, começaram a sufocar essas boas sementes, e não produziu fruto nenhum. Veja só, isso está falando sobre as pessoas que até ouvem a palavra, que até recebem a palavra por um tempo sobre as suas vidas, até creem por um momento sobre as suas vidas, mas aí começa a vir as preocupações. Aí começa a vir as preocupações sobre as suas contas, as suas preocupações sobre os seus negócios, sobre as suas empresas, as suas preocupações sobre a sua família, as suas preocupações com o que comer no dia de amanhã, as suas preocupações com o seu trabalho, as suas preocupações com o que tem que fazer, as suas próprias preocupações. E ali isso começa a sufocar a pessoa, começa a sufocar a palavra a qual ela recebeu. Talvez recebeu uma palavra de que a sua família ia ser restituída, mas aí começa a ter problema dentro da família, começa a ter dificuldade dentro da família, e aí começa a sufocar a pessoa, a ponto dela começar a deixar de crer naquilo que recebeu sobre a vida dela, e ela começa a desanimar, começa a se enfraquecer, e aqueles espinhos, essas preocupações começam a sufocar as pessoas, a ponto de não conseguir mais gerar fruto através daquilo que recebeu sobre a sua vida. Foram sufocadas a ponto de não conseguir produzir coisas boas. E nós precisamos entender que essa terra somos nós, essa terra é o Senhor falando com as nossas vidas. Sabe, você precisa entender que enquanto houver pedras em sua vida, enquanto houver espinhos em sua vida, ou enquanto você for aquela dura terra a qual estava no caminho que todo mundo pisa, a qual você tem um coração fechado, a qual você carrega coisas dentro de você que não vêm do Senhor, você precisa entender que enquanto você for uma terra a qual está carregando coisas a qual não vem dos céus, aquilo que é dos céus não consegue se manifestar sobre a sua vida, porque acaba sendo impedido. Nós precisamos saber que quando Deus ele libera algo na nossa vida, ele sempre começa de uma forma pequena, como uma semente. Da mesma coisa a nossa fé, Jesus ele disse, se tiver uma fé como um grão de mostarda, está fazendo uma comparação, não está dizendo de você apenas ter uma fé, mas de você ter como o grão de uma mostarda, que quando você planta, ela começa a crescer e se torna uma das maiores hortaliças. Está falando que se você tiver uma fé como de um grão de mostarda, mesmo que seja pequeno, mas se você souber fazer essa semente crescer dentro de você, um dia você dirá para aquelas montanhas, ei, levanta-te dali e te joga no mar, e essa montanha irá te obedecer, porque aquilo que foi liberado sobre a sua vida, você soube fazer crescer a ponto de produzir muitos frutos. E assim é Deus com a nossa vida. Em tudo o Senhor ele sempre vai liberar um punhado de algo, ele sempre vai liberar uma pequena quantidade sobre a sua vida. Você é terra e o Senhor ele é o lavrador, Jesus Cristo é o semeador, e ali vai depender de você fazer isso crescer na sua vida. O Senhor ele vai liberar ministérios, vai liberar chamados, vai liberar coisas em sua vida, e vai depender de você ser a terra boa para fazer isso crescer em sua vida, e o propósito do Senhor se cumprir em você. Só que se você estiver carregando pedras, se você estiver carregando espinhos dentro de você, preocupações, medos, ansiedades, angústias, ódios, raivas, brigas, confusões, desentendimentos, orgulho, ganância, cobiça, vaidade, isso tudo vai fazer com que você seja sufocado e com que a palavra a qual Deus liberou sobre você não venha a ser concretizada na sua vida. Então veja só que
Não há como esses dois andarem juntos. Não há como a semente boa andar junto a meio às pedras. Não há como a semente boa andar junto com os espinhos, porque não vai dar certo, não vai crescer, não vai romper, não vai ver frutos. Então esses dois, eles não podem andar juntos. Não há como você ter o seu coração nas coisas e em Deus. Não há como você querer viver as coisas dessa terra e também querer viver as coisas de Deus. Não há como você querer viver os teus propósitos, os teus sonhos e também ao mesmo tempo querer viver os planos e os projetos de Deus. Você precisa estar completamente alinhado ao propósito e aos planos do Senhor para a sua vida. Você precisa estar completamente carregado do céu sobre você, porque não há como servir a dois senhores. Não há como você servir a dois senhores, não há como você servir a Deus e as coisas, não há como você servir ao Senhor, Criador de todas as coisas, e também a servir as suas emoções e as suas vontades. Porque se você fizer isso, você vai ser uma terra a qual vai estar carregando espinhos e pedras, e ali não vai começar a fluir e a crescer o que Deus ele tem para a sua vida. E aí as sementes que Deus ele tem sobre você, elas vão ser sufocadas. Mas a palavra do Senhor vai dizer que esse semeador, ele continuou semeando, e agora ele vai encontrar a quarta tipo de pessoa, a qual vai dizer então que essa semente, ela caiu em boa terra, que é a pessoa a qual ouve a palavra do Senhor e a pratica. Então esse sim, ele vai produzir 100, 60 e 30 por uma semente. Veja só, ouvir não adianta apenas, porque os outros ouviram, mas nada aconteceu. Os outros ouviram, mas não houve mudança. Os outros ouviram, mas não produziram bons frutos. Mas esse, ele ouviu e praticou. Ou seja, precisa haver um movimento também. Ou seja, você precisa se mover em direção àquilo a qual o Senhor ele liberou sobre a sua vida. Você precisa se mover em direção a isso. E a Bíblia, a palavra do Senhor, está recheada de bênçãos e de promessas sobre nós. Só que agora, se você apenas ler ou ouvir falar o que está aqui, não vai mudar a sua vida. Mas agora, quando você começar a colocar em prática aquilo que Deus liberou sobre a sua vida, aí se prepare, porque vai começar a colheita. Aí se prepare, porque vai começar a multiplicação. Aí se prepare, porque mesmo que seja pequena a semente que o Senhor liberou agora, lá na frente você vai colher 30, 60 e 100 por um. Mas vai depender de você fazer isso crescer. Vai depender de você fazer a fé qual o Senhor já liberou sobre a sua vida crescer cada dia mais. Vai depender de você fazer a semente do amor a qual o Senhor já liberou sobre a sua vida se multiplicar e crescer cada vez mais na sua vida. Vai depender de você andar todos os dias debaixo da palavra do Senhor, para que seus olhos vejam e contemplam as promessas a qual Ele tem sobre a sua vida. E eu não estou falando de coisas pequenas, eu estou falando de coisas sobrenaturais, de coisas grandiosas, de coisas maravilhosas. Você pode não estar conseguindo ver hoje, mas se você continuar ouvindo e obedecendo, um dia os teus olhos vão contemplar aquilo a qual você nunca imaginou ver. Você verá coisas tão grandiosas e coisas tão maravilhosas a qual você nunca conseguiu imaginar sobre a sua vida. Mas é preciso colocar em prática. É preciso fazer essa semente começar a criar raízes dentro de você. Se o Senhor liberou uma palavra sobre a sua vida, faça essa palavra começar a criar raízes, faça essa palavra começar a brotar, faça essa palavra começar a crescer, comece a nutrir ela, começa a edificar ela na sua vida, começa a colocar alimento sobre ela, e você vai começar a ver os frutos a qual isso vai gerar na sua vida. Sabe, alguns anos atrás diziam para mim: ei, você vai ser um grande pregador da palavra do Senhor, você vai pregar para as nações, você vai conhecer o mundo inteiro. Amados, a primeira vez que eu fui pregar era para pregar 40 minutos, acho que saiu no máximo 10 minutos. Sabe, aos meus olhos era impossível, mas eu continuei caminhando debaixo dessa palavra.
eu continuei crendo nessa palavra, eu continuei me alimentando da palavra, eu continuei estudando a palavra, e aquilo que antes para mim era impossível, hoje está se realizando na minha vida. Hoje estou pregando, mas precisou eu alimentar essa semente. Então tudo na nossa vida, a qual o Senhor libera sobre nós, precisa ser alimentado, porque se nós formos uma terra ruim, nada se realizará, tudo será em vão, e nós não vamos conquistar coisas grandes. Olha só o que vai dizer em Mateus capítulo 12, versículo 43, a palavra do Senhor vai dizer que quando um espírito imundo sai de alguém, ele vai andar por lugares ádrios, tentando procurar descanso, mas aí não achando, ele vai voltar para aquela pessoa, e ali voltando, ele vai ver que a casa se encontra desocupada, ele vai ver que a casa se encontra varrida, que se encontra arrumada, e ali a palavra do Senhor vai dizer que diante disso ele vai, busca mais 7 espíritos imundos, então eles vêm habitar naquela casa, e a situação fica pior do que antes. Sabe o que o Senhor está dizendo sobre isso? Que a casa somos nós. Sabe, quando um espírito imundo é retirado da nossa vida, nós acabamos ficando purificados, acabamos ficando limpos, a casa fica limpa, fica varrida, a casa somos nós. E aí você pode se perguntar, tá, mas o porquê que esse espírito vai e ele volta com 7 piores? Se a casa estava limpa, se a casa estava varrida, se ele estava liberto, por que voltou? Se a casa estava arrumada, como pode ele ter voltado? Sabe por quê? Porque o grande problema é que a casa estava vazia. O grande problema é que a casa estava vazia. Esse é o grande problema, é que se a casa está vazia, significa que o Espírito Santo não estava lá. Se a casa está vazia, significa que a presença de Deus não estava fazendo morada lá, porque nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a morada do Espírito Santo, e esse é o problema, se estiver vazia. Sabe, você pode ter sido liberto, você pode ter aceitado Jesus Cristo, você pode ter se arrependido dos seus pecados, mas se você não buscar ser cheio do Espírito Santo, você vai ficar vazio, e quando você fica vazio, você acaba se tornando moradas para espíritos imundos. A casa não devia estar vazia. Diga para o seu irmão, a sua casa precisa estar cheio do Espírito Santo. Você é a casa, você é a morada do Espírito Santo. Se tivesse cheia do Espírito, não teria lugar para aqueles espíritos imundos habitar lá. Você está entendendo que ou está cheia do Espírito Santo, ou está cheia de espíritos imundos, porque no mundo espiritual não existe meio termo. No mundo espiritual não existe meio termo. As casas, a nossa vida, ela não vai ficar vazia, algo espiritual vai atuar sobre a nossa vida, ou maligno ou benigno. Então nós precisamos entender uma coisa muito profunda: árvores boas produzem bons frutos, árvores ruins produzem maus frutos. Sabe, muitas pessoas pensam assim: eu vou ficar só em casa buscando a Deus, eu vou ficar só no meu cantinho, não vou mais ir na igreja, não vou mais ter comunhão com os irmãos, e acho que vai ficar tudo bem. Não, a casa não vai ficar vazia, algo vai acontecer, e nós precisamos entender que nós somos a terra a qual o Senhor diz, a qual semente é liberada. Se você pegar e colocar terra em algum lugar, seja em qualquer lugar a qual você colocar terra, você pode preparar a terra, você pode adubar a terra, você pode fazer muitas coisas. Aquela terra, ela pode ter sido purificada, mas se você deixar essa terra parada, o que vai acontecer?
vai encher de mato. Então terra parada, ela vai gerar mato, vai gerar espinhos. Sabe, então, todas as vezes a qual nós não estamos em movimento em direção a Deus, vai começar a ser gerado dentro de nós coisas ruins, vai começar a ser crescido dentro de nós coisas muitas vezes malignas e ruins. No momento a qual você para de buscar a Deus, já começa a crescer aquilo que não vem de Deus. No momento a qual você para de orar, você para de ler, você para de buscar, já começa a ser gerado ervas daninhas dentro de você. Já começa a crescer aquilo que não deveria crescer dentro de você. E ali, quando você está parado sem buscar a presença de Deus, começa a vir os espinhos também. E ali começa a crescer os espinhos, começam a crescer dentro de você. E aí esses espinhos começam a matar a sua fé, começam a matar o seu amor, começam a matar a sua esperança, a sua fé em Deus, começam a impedir que a boa semente do Evangelho venha crescer em você. Então o crente, ele não pode parar. O crente, ele não pode parar de buscar a presença. O crente, ele não pode parar para descansar. O crente, ele precisa estar em constante oração, em constante busca, em constante santidade. Porque quando parar, já começa a retroceder. Quando parar, aquilo que é bom começa a ser sufocado dentro dela. Sabe, você é uma terra a qual você precisa ser preparado. A terra, ela precisa ser afofada, ela precisa ser adubada, ela precisa passar por um processo, ela precisa de uma movimentação nela, porque senão ela vai gerar muito mato e muitas vezes com o tempo ela vai criar torões nela, vai ficar dura, e ali muitas vezes vai dificultar a entrada da água. Ou seja, vai se tornar uma terra a qual não vai produzir bons frutos, mas vai produzir muitos matos. Diga para o seu irmão: é preciso haver uma movimentação em direção a Deus. Nós precisamos estar em constante movimentação, em busca da presença do Senhor, em constante movimentação por mais de Deus. E aí, quando nós fomos já preparados pelo Senhor, aí quando nós estamos em constante busca pelo Senhor, o semeador, ele vem e lança a semente em nós. E ali, quando ele lança a semente em nós, nós já estamos preparados para receber essa semente, porque as pedras e os espinhos já foram removidos de nós. E ali então essa semente agora ela começa a crescer em nós, essa semente ela começa a vingar, e ali ela começa a gerar muitos frutos através de você, porque você foi escolhido para ser um gerador de frutos. Você foi escolhido para gerar coisas grandes e coisas maravilhosas da parte de Deus sobre a sua vida. Quem aqui tem promessa de Deus? Deixa eu te fazer uma pergunta: o que você está fazendo para se cumprir na sua vida? O que você está fazendo para essa promessa se cumprir na sua vida? Como você está se movendo para que isso venha gerar algo em você? Será que você está parado apenas esperando? Ou será que você está em movimento para fazer essa semente produzir algo em sua vida? Sabe, amados, todos nós temos um ministério para servir a Deus, e todos nós precisamos nos mover em direção a isso. Por isso que a gente bate tanto na tecla em questão de ensaiar, em questão de orar, em questão de jejuar, porque no momento em que você parar, você não vai mais crescer. Você só cresce enquanto está em movimento. E aqui que muitas pessoas elas se enganam. Sabe por quê? Porque as pessoas elas querem crescer, as pessoas elas procuram crescimento, as pessoas elas procuram que a promessa de Deus se cumpra. Só que elas não, muitas vezes, valorizam aquilo que é base para o crescimento, que é a terra. Então muitas vezes as pessoas elas querem que as coisas cresçam, mas elas não cuidam de si muitas vezes. Muitas vezes elas querem ajudar os outros, mas não estão ajudando a si mesmo.
Muitas vezes elas querem até mesmo ser usadas por Deus sobre a vida dos outros, mas muitas vezes dentro delas ainda há espinhos e pedras. Então, antes de nós buscarmos o crescimento daquilo que Deus ele tem para a nossa vida, nós primeiro precisamos estar preparados para isso. Primeiro nós precisamos preparar os nossos corações. Primeiro nós precisamos estar preparados espiritualmente para ser usados por Deus naquilo. Sabe, às vezes são coisas tão pequenas que demonstram que a gente ainda não está preparado. Hoje eu li uma palavra que diz assim: aquele que leva o seu irmão a julgamento já demonstra que é um derrotado. Palavra forte, né? Aquele que leva o seu irmão a julgamento já demonstra que é um derrotado. Muitas vezes nós estamos nos auto-derrotando porque nós somos terra contaminada, porque muitas vezes ainda nós estamos carregando coisas que não deveríamos estar carregando dentro de nós. Sabe, muitas vezes nós pensamos assim: eu não consigo crescer porque é o pastor, eu não consigo crescer porque se eu tivesse em tal igreja aí eu ia crescer. Isso é o maior engano a qual o inimigo ele coloca na nossa vida, porque não é o pastor o responsável pelo seu crescimento, não é o seu líder, você é o responsável. Você é o maior responsável pelo seu crescimento. Você é o maior responsável em ser a terra boa. Sabe por quê? Porque Jesus ele foi o melhor mestre de todos. Jesus ele foi o melhor mestre. E mesmo assim muitos que andavam com ele não cresceram. Mesmo assim muitos que andaram com ele não viveram grandes milagres. Porque o problema não estava em Jesus, mas o problema estava naquela terra a qual não recebia aquilo que vinha do Senhor Jesus Cristo. Diga para você mesmo: primeiro eu preciso ser curado. Diga mais alto: primeiro eu preciso ser curado. E aí quando você for curado, você vai curar pessoas. Aí quando você for curado, você vai começar a curar pessoas. Preste atenção aqui no que eu vou falar. Sabe, esses dias eu fui plantar umas plantas lá em casa, e aí eu peguei uma terra e quando eu olhei aquela terra, eu vi que ela estava cheia de larvinha. Essas larvinhas, elas são uns bichinhos branquinhos, a qual eles vêm na raiz da planta e eles começam a se alimentar dos nutrientes da raiz e começam a secar a planta, e a planta ela acaba morrendo. Sabe, eu fiquei pensando: se eu colocar essa terra aqui nas plantas, elas vão morrer. Pode ser que demore alguns meses, pode ser que demore um ano, mas elas vão acabar morrendo, porque essa terra está contaminada. Sabe, não adianta Deus colocar um projeto muito grande na sua vida se houver uma contaminação, porque a contaminação vai destruir esse projeto. Não adianta eu colocar uma planta muito linda nessa terra que está contaminada, porque ela vai morrer. Assim acontece na vida de muitas pessoas até recebem projetos de Deus, projetos muito grandes, mas porque não removeram as contaminações, acabam matando e destruindo esses projetos de pouco a pouco. Sabe, antes de você querer viver um projeto de Deus, você primeiro precisa aprender a cuidar de você. Você primeiro precisa aprender a ter um coração puro em Deus. Você primeiro precisa aprender a ser tratado, aprender a lidar com as pessoas. Você primeiro precisa aprender a ter domínio próprio e a controlar as suas próprias emoções, porque senão tudo que for colocado na sua vida vai ser destruído. Então veja só o tamanho da responsabilidade que cada um carrega dentro de nós, para crescermos ou não, para vivermos os projetos de Deus ou não. Sabe, antes de você querer ajudar alguém, sempre busque ver como você está. Sempre olhe para dentro de você e veja o que eu preciso mudar, porque muitas pessoas, por ajudarem os outros, acabam se destruindo. Sabe, esses dias eu vi um pastor que estava há 25 anos cuidando de uma igreja,
e ele pediu a retirada dele da igreja, porque entrou numa profunda depressão. Muitas vezes as pessoas estão se automatando, se autodestruindo. Muitas vezes as pessoas, elas estão buscando muito viver os grandes projetos de Deus, muitas vezes fazer a semente crescer, sem tirar as contaminações que estão dentro delas, e aí acaba destruindo tanto os projetos de Deus, como destruindo a si mesmo. Esses dias eu vi um testemunho de um pastor dizendo assim, que havia um cavalo, e esse cavalo, ele havia uma mensagem, a qual ele precisava ir e entregar essa mensagem, mas aí o cavalo não foi cuidado, não cuidaram bem do cavalo, e o cavalo morreu, e porque o cavalo morreu, nem a mensagem não pôde ser entregue, porque o cavalo não foi cuidado, a mensagem não pôde ser enviada, e a mensagem não sendo enviada, não foi recebida. E ele na cama do hospital, ele disse: o cavalo sou eu recebi uma mensagem de Deus, eu recebi uma ordem de Deus para pregar o evangelho, para pregar a palavra, mas eu não cuidei de mim mesmo, e aí eu tanto acabei me matando, como acabei matando o projeto e a semente que Deus havia colocado na minha vida. Sabe, cuide de você espiritualmente, examine-se todos os dias e veja o que eu preciso fazer, porque não adianta você ganhar 1000 almas se você perder a sua, não adianta você ganhar o mundo inteiro se você perder a sua salvação, se você perder a sua vida com Cristo. Nós precisamos tanto cuidar de nós, como também cuidar daqueles que estão ao nosso redor. Mas se nós estivermos feridos, nós vamos ferir os outros. Se nós estivermos machucados, nós vamos machucar os outros. Se nós estivermos contaminados, nós vamos contaminar os outros. Então o primeiro processo começa na terra. O primeiro processo começa dentro de nós. O primeiro processo começa em nós mesmos, de olharmos para dentro de nós, para vermos se nós somos aptos ou não para fazer os projetos e os planos de Deus crescerem. Eu não estou falando de capacitação, eu estou falando de purificação, de limpeza, porque é Deus quem capacita, é Deus quem que vai te dar as ferramentas, é Deus quem que vai te capacitar. Mas para isso você precisa ser uma terra qual sabe ouvir e obedecer, uma terra qual sabe colocar em prática aquilo que o Senhor libera sobre a sua vida. Porque para uns o Senhor vai liberar 5 talentos, para outros o Senhor vai liberar só 2 talentos, para outros o Senhor vai liberar apenas 1 talento, conforme a capacidade de cada um. E aí vai depender de um, porque se aquele que tem 5 talentos, ele vai e multiplica os 5 talentos, ele vai lá e ganha mais 5 talentos. E aquele que tem 2, ele vai lá e multiplica esses talentos, ele ganha mais 2 talentos. Mas se tiver um que ganhou apenas 1 talento, e não for uma boa terra, ele vai esconder aquele talento. E aí, por esconder aquele talento, por ele não ser uma boa terra, qual fez aquilo produzir, aquilo crescer, e aquilo produzir frutos, no dia do juízo final, o Senhor vai dizer: ei, servo ruim e perverso, eu te confiei 1 talento, mas tu não o multiplicastes. Mas para aqueles que multiplicaram, o Senhor vai dizer: ei, servo bom e fiel, tu fostes fiel no pouco, agora venha, porque eu vou te colocar no muito. Você só consegue multiplicar aquilo que Deus te deu quando você estiver bem aqui dentro, quando você realmente estiver bem dentro de você. Então, deixe Deus trabalhar na sua vida. Não se preocupe agora com o teu crescimento, não. Te preocupe primeiro agora em você ter uma vida firmada com Jesus. Te preocupe primeiro em você aprender a ouvir e a obedecer a Ele. Sabe, se você ainda não consegue ouvir a voz do Espírito Santo, esse é o passo mais fundamental agora, você aprender a ouvir, porque se você não ouvir, você nunca vai obedecer. E aí quando você aprender a ouvir ao Espírito Santo, aí você vai apenas começar a obedecer a Ele. E aí você vai ser a boa terra, qual ouve e obedece, e essa boa terra aí vai produzir muitos, e muitos, e muitos, e muitos, e muitos frutos. Porque a boa árvore, ela produz bons frutos. A boa terra faz a semente trazer crescimento. E aí quando você for
aquilo a qual o Senhor projetou para você ser, aí os projetos dele vão se realizar sobre a sua vida. Então hoje, quando você chegar em casa, a primeira coisa que você vai fazer, você vai diante do seu espelho e você vai dizer: eu preciso cuidar de mim, eu preciso cuidar dessa terra, eu preciso me santificar mais, eu preciso me colocar mais em movimento para a presença de Deus, eu preciso ler mais a palavra, eu preciso meditar mais, eu preciso obedecer mais, eu preciso buscar mais santidade. E aí você vai estar sendo a boa terra, que vai glorificar grandiosamente ao Senhor teu Deus. Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Aleluias, glórias a Deus. Convido você a se colocar de pé. Aleluias, Jesus.